Olá, eu me chamo Edivaldo Ramos Batista e hoje vamos ver como fazer a soma de uma progressão aritmética. Então, primeiramente, a gente vai rever o que é uma progressão aritmética. O que seria uma progressão aritmética? Uma PA, conhecida como progressão aritmética, é uma sequência em que cada termo, a partir do segundo termo, é a soma do termo anterior com uma constante R dada por R é igual a N mais 1 menos o AN. O que seria esse termo A? Seria qualquer termo da nossa sequência. E o que seria esse N? Esse N denomina-se a posição do nosso termo na sequência, né? Como aqui, por exemplo, vemos nessa progressão aritmética, né? Vamos ver um pouco mais como funciona a definição. Então, uma progressão aritmética, ela sempre possui um padrão. Então, qual o padrão que a gente pode observar nessa progressão aritmética aqui na P1? A gente pode observar que os termos eles aumentam constantemente, né? Então, do termo 1 para o termo 3, a gente tem um acréscimo de 2 unidades, né? Do 3 para o 5, mais 2 unidades. Do 5 para o 7, mais 2 unidades. E assim sucessivamente, do 7 para o 9, né? Então, a gente tem o primeiro termo como chamado termo A1, o segundo termo como chamado A2, o terceiro como A3 e assim sucessivamente. O que seria esse número 1, 2 e 3? É a posição da nossa progressão aritmética. Então, qual que é o termo da quarta posição? É o termo A4, que é o 7, né? Então, o que nos diz na definição? Que qualquer termo a partir do segundo pode ser usado para nós encontrar a razão, né? Então, como encontrar a razão dessa progressão? A gente pode pegar um termo a partir do segundo. Vamos pegar aqui, por exemplo, o termo 7. E o que acontece agora? A gente reduz o termo antecedente, né? Qual que é o termo antecedente do 7? É o 5, que é o termo A3. O antecedente do quarto termo é o terceiro termo, né? Então, o quarto termo menos o terceiro termo, que é o 5, a gente obtém a razão igual a 2, que é exatamente o padrão que a gente obteve aqui do acréscimo constante, né? Então, agora que a gente viu o que é uma progressão aritmética, a gente pode falar um pouco sobre a soma de uma progressão aritmética. O que é a soma de uma progressão aritmética, né? Então, para falar um pouco mais dessa soma, eu trouxe os números de 1 a 100, né? E trouxe uma história para vocês, que consiste no seguinte: um professor, para manter a sua turma ocupada, ele propôs que eles somassem os números de 1 a 100, né? Então, o 1 mais 2 até o número 100. E esperava-se que eles passassem muito tempo resolvendo essa atividade. Mas em pouco tempo, um dos alunos de 8 anos disse a resposta 5.050. Como será que esse aluno fez essa conta tão rápido? Então, esse aluno ele percebeu um padrão nessa conta. Ele percebeu o quê? Vamos fazer junto aqui. Qual é o padrão que se estabelece aqui? Essa conta ela vai aumentando de 1 em 1. Então, ela possui as características de uma progressão aritmética, né? Então, qual o padrão que esse aluno percebeu? Ele percebeu que ao somar o número 1 com o número 100, ele obtinha o valor 101. Quando ele somava o 2 com o 99, ele obtinha o valor 101. E assim sucessivamente. Quando ele soma o 3 com o 98, ele obtém o valor 101, né? E assim segue, 5 mais 96, 101. E vocês concordam que esse valor vai continuar quando eu somo os termos equidistantes? Esse valor vai continuar se repetindo. Quantas vezes que ele vai precisar somar o valor 101 para ele saber o total? Ele vai precisar somar a metade, né? Metade do 100, porque o 100 é a quantidade de termos. Se ele está agrupando de 2 a 2, é lógico que ele vai precisar de exatamente 100 vezes dividido por 2, porque ele está agrupando esses termos de 2 a 2. E qual que é a resposta? 101 vezes 100 dividido por 2, isso aqui é igual a 50. É a mesma coisa que 101 vezes o 50, né? Que é o 5.050.
certo? Dessa forma, esse aluno pensou, né? E esse aluno quem era? Esse aluno era Carl Friedrich Gauss, que descobriu a fórmula da progressão aritmética, né? Então, como que funciona essa fórmula? Essa fórmula nos diz que a soma de uma progressão aritmética, que a gente vai chamar de Sn, ela é igual o primeiro termo, né, que sempre vai se repetir, o primeiro termo mais o último termo. Então, quem que é esse primeiro termo que a gente viu aqui? O primeiro termo a gente vai chamar de A1. E quem que é o último termo? O último termo geralmente a gente chama de AN, para denominar esse termo. O A1 mais o último termo que é o AN. Tudo isso multiplicado pelo quê? Pela quantidade de termos de qualquer progressão que a gente tiver. E como que a gente vai chamar essa quantidade de termos? A gente vai chamar de N, né? Que é a posição do último termo, certo? Como aqui a gente tinha o valor 100. Né? Tudo isso dividido por quem? Como a gente sempre agrupa de 2 a 2, como a gente fez aqui, a gente vai ter dividido por 2. Certo? Então essa aqui é a nossa fórmula da soma de uma progressão aritmética. Então, agora a gente vai partir para a resolução do nosso exercício. Aqui, o exercício consiste no seguinte: um teatro possui 12 poltronas na primeira fileira, 14 na segunda, 16 na terceira e 50 poltronas na última fileira. As demais fileiras se compõem na mesma sequência. Então, se ela se compõe na mesma sequência, a gente sabe que ela tem uma razão, porque ele está aumentando constantemente, né? Assim como a gente viu na nossa definição de progressão aritmética. Então, a gente sabe que esse exercício tem características de uma progressão aritmética. Então, quantas fileiras são necessárias para o teatro ter um total de 620 poltronas? Então, a gente pode construir a nossa PA como o seguinte, que eu já construí aqui para vocês. O A1, que é o nosso primeiro termo, é 12, né? Que é a primeira fileira, 14, 16 e assim sucessivamente até o nosso termo AN, que é o último termo dessa sequência, né? Que a gente construiu aqui. Então, se agora a gente tem uma sequência, a gente pode tratá-la como uma sequência e resolver esse exercício. Então, o que o exercício está pedindo? Quantas são as fileiras necessárias para o teatro ter um total de 620 poltronas? Então, a gente sabe que a soma dessas poltronas, que é a soma dessa progressão aritmética aqui, é 620. Né? Então, 620 é igual a quem? Ao A1 mais o último termo, né? Que é o 50. O último termo é o 50 e o A1 é 12. Então, a gente vai ter aqui o 12 mais o 50. Que multiplica o N. Né? Quem que é o N? É o número de... é a posição, né? É a posição dentro dessa nossa sequência, né? Desse último termo. Né? Dividido por 2. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente precisa achar essa posição N. E para isso, a gente precisa... aqui multiplica pelos dois lados por 2. Né? O 2 some desse lado e aparece desse lado multiplicando, né? Aqui, ó, 2 vezes 620 vezes 2, 1240, né? Igual a 12 mais 50, 62, que multiplica a nossa quantidade de termos, né? Vezes o N. O 2 aqui, eu passei para esse lado, né? Porque eu multipliquei dos dois lados, né? Então, o que a gente faz aqui? A gente divide os dois lados da nossa equação por 62. 1240 dividido por 62, isso daqui é igual a 20. 20 é igual. 62 dividido por 62 é igual a 1. Então, 1N. 1N é mesmo que deixar o N aqui, certo? E a gente obteve essa nossa posição do nosso termo 50. Certo? Que é exatamente quantas fileiras são necessárias para o teatro ter um total de 620 poltronas. Então essa foi a nossa aula de soma de uma progressão aritmética. E nos despedimos por aqui. Até mais.